Sabe aquela sensação quando você percebe que foi enganada pela pessoa em quem mais confiava no mundo? Eu conheci essa sensação aos 72 anos, quando descobri que o amor de mãe pode ser usado como uma ferramenta de manipulação pelos próprios filhos. Não é fácil admitir isso, mas hoje eu preciso contar essa história. Me chamo Lourdes, tenho 72 anos, e essa história começa no dia em que meu filho Ricardo me fez uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Não da forma que eu esperava, mas de uma maneira que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar com dignidade. Fui viúva aos 58 anos. Meu marido Osvaldo faleceu de problemas no coração depois de 35 anos de casamento. Ele me deixou nossa casa quitada, algumas economias guardadas e uma aposentadoria que, embora modesta, me permitia viver com tranquilidade. Durante 14 anos, construí uma rotina simples, mas satisfatória. Cuidava do meu jardim, recebia minhas amigas para o café da tarde, assistia às minhas novelas e mantinha a casa sempre arrumada. Minha casa era pequena, mas era minha. 2 quartos, sala, cozinha e um quintal onde eu cultivava rosas, orquídeas e uma pequena horta. Todas as manhãs, eu regava minhas plantas e conversava com elas. Pode parecer bobagem, mas elas me faziam companhia. As rosas, principalmente, eram as favoritas do Osvaldo, e cuidar delas me fazia sentir que ele ainda estava por perto de alguma forma. A vizinhança me conhecia bem. Dona Carmen, que morava ao lado, sempre passava para tomar um café. Dona Silvia, da esquina, vinha buscar mudas para o jardim dela. Eu tinha minha vida, meus hábitos, minha independência. Pagava minhas contas em dia, fazia minha feira no supermercado do bairro, onde todos me conheciam pelo nome. Era uma vida tranquila, sem grandes emoções, mas era minha. Meu filho Ricardo sempre foi o tipo de pessoa que aparecia quando precisava de alguma coisa. Desde pequeno, ele era assim. Charmoso quando queria algo, distante quando não precisava. Casado com a Valéria há 15 anos, eles tinham 2 filhos adolescentes, o Gabriel, de 16 anos, e a Marcela, de 14. Ricardo trabalhava como vendedor de carros, mas nunca conseguiu se estabilizar financeiramente. Sempre havia uma conta atrasada, um problema no carro, uma necessidade urgente, e eu, como toda mãe, sempre ajudava. Não era muito, mas era o que eu podia. R$ 100 aqui, 200 ali. Às vezes era para o material escolar dos netos, outras vezes para consertar a geladeira que quebrou. Eu nunca cobrava, nunca perguntava quando iam me devolver. Era meu filho, eram meus netos. Família é assim, não é? Mas as visitas de Ricardo tinham um padrão. Ele aparecia com aquele sorriso que eu conhecia desde criança, perguntava como eu estava, elogiava meu café, brincava comigo por alguns minutos e depois vinha com o pedido. Sempre havia uma justificativa, sempre parecia urgente. E eu, boba, sempre acreditava. Valéria, por sua vez, sempre foi educada comigo, mas distante. Nos encontros de família, ela cumprimentava com um beijinho no rosto, perguntava como eu estava, mas nunca demonstrava interesse real. Os netos eram carinhosos, mas também distantes. Eles me viam como a avó que sempre dava presentes, mas que não fazia parte do dia a dia deles. O problema começou quando eles decidiram que queriam uma casa maior. Moravam em um apartamento pequeno de 2 quartos, alugado, e com os filhos crescendo, alegavam que precisavam de mais espaço. Ricardo veio até mim numa tarde de quinta-feira com aquele sorriso de sempre. Mãe, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa importante. Eu estava regando minhas rosas quando ele chegou. Parei o que estava fazendo e o convidei para entrar. Preparei um café fresco, cortei um pedaço do bolo de milho que havia feito pela manhã e nos sentamos à mesa da cozinha. Fala, meu filho. Mãe, eu e a Valéria estamos pensando em comprar uma casa. Achei estranho ele vir me contar isso. Normalmente, as decisões importantes da vida dele eu ficava sabendo pelos outros, ou quando já estava tudo resolvido. Que bom, Ricardo. Vocês merecem ter a casa própria. É, mãe. Mas o problema é que nós não temos dinheiro para a entrada. Pronto. Lá vinha o pedido. Eu já sabia onde aquela conversa ia parar. Quanto vocês precisam? R$ 80.000. Quase engasguei com o café. O dinheiro que eu havia guardado a vida inteira, que era minha segurança, minha garantia para qualquer emergência. Ricardo,
Isso é muito dinheiro, filho. Eu sei, mãe, mas escuta só a proposta que eu tenho. Ele se inclinou para a frente, com aquele olhar persuasivo que eu conhecia tão bem. Se a senhora nos ajudar com a entrada, nós podemos morar todos juntos. A casa tem 3 quartos, um quintal grande, fica em um bairro bom. A senhora não vai mais ficar sozinha e nós podemos cuidar da senhora quando precisar. A proposta me pegou de surpresa. Morar com a família, ter meus netos por perto, não ficar mais sozinha. A ideia era tentadora. Aos 72 anos, eu realmente começava a sentir o peso da solidão. Principalmente nas noites longas, quando assistia televisão sozinha e pensava em como seria bom ter alguém para conversar. Você tem certeza disso, Ricardo? Morar todos juntos não é fácil. Tenho certeza, mãe. A senhora pode continuar com suas plantas. Vai ter um quintal muito maior para o jardim. Os meninos vão adorar ter a avó em casa. E a senhora vai ver como vai ser bom. Ele puxou o celular e me mostrou fotos da casa. Realmente era linda. 3 quartos, sendo um com suíte, sala ampla, cozinha espaçosa e um quintal grande com algumas árvores frutíferas. Havia até uma área coberta onde eu poderia colocar minhas plantas. Olha que quintal lindo, mãe. A senhora vai poder fazer um jardim muito maior. E tem essa área coberta aqui, perfeita para suas plantas. Eu olhava as fotos e me imaginava naquela casa. Arrumando meu quarto, organizando minha área no quintal, fazendo café da manhã para os netos antes de eles irem para a escola. A imagem era sedutora. E como seria a divisão das despesas? A senhora não se preocupa com nada, mãe. Nós cuidamos de tudo. A senhora só precisa nos ajudar com a entrada. Meu nome ficaria no contrato também? Claro, mãe. Seria uma compra conjunta. A senhora seria dona da casa junto com a gente. Aquilo me tranquilizou. Se meu nome estivesse no contrato, eu teria segurança. Não seria apenas uma agregada, seria uma proprietária. Posso pensar um pouco? Claro, mãe. Mas não demora muito não, porque a casa está com uma procura grande. Se a gente não decidir logo, pode ser que percam ela. Pressa. Sempre havia pressa nos negócios do Ricardo, mas dessa vez eu entendia. Uma casa boa realmente sai rápido do mercado. Naquela noite, fiquei acordada pensando. Olhei para minha casa pequena, para meus móveis antigos, para as fotos do Osvaldo na estante. Seria bom ter companhia, ter minha família por perto. E 80 mil reais era muito dinheiro, mas eu tinha. Eram todas as minhas economias, mas eu tinha. No sábado seguinte, Ricardo me levou para conhecer a casa pessoalmente. Valéria e as crianças vieram junto. Quando chegamos lá, eu me apaixonei imediatamente. A casa era ainda mais bonita do que nas fotos. O quintal era realmente grande, com um pé de manga, um de jabuticaba e espaço suficiente para eu criar o jardim dos meus sonhos. "O que acha, vó?" perguntou Gabriel, meu neto mais velho. "Está linda, meu amor." "Vó, meu quarto vai ser este aqui", disse Marcela, me puxando para ver o quarto dela. "E o da senhora vai ser ali do lado. Vamos ser vizinhas de quarto." Ver a empolgação dos meus netos foi o que me convenceu definitivamente. Eles pareciam realmente felizes com a ideia de morar comigo. Marcela já estava planejando como poderíamos arranjar nossos quartos, e Gabriel falava sobre como seria bom ter a avó sempre em casa. "Então, mãe, o que decidiu?" perguntou Ricardo enquanto voltávamos para casa. "Vou ajudar vocês." O sorriso dele foi radiante. Ele me abraçou ali mesmo, dentro do carro. Na segunda-feira de manhã, fui ao banco e retirei os 80 mil reais. O gerente, que me conhecia há anos, ficou preocupado. "Dona Lourdes, a senhora tem certeza?" "Tenho certeza, sim. É para comprar uma casa com meu filho." Entreguei o dinheiro para Ricardo naquela mesma tarde. Ele estava radiante, me abraçou e disse que eu não me arrependeria. Que finalmente íamos ser uma família de verdade. 2 semanas depois, as chaves estavam em nossas mãos. A documentação havia sido toda providenciada, o financiamento aprovado e nós estávamos oficialmente proprietários da casa nova, ou pelo menos era o que eu acreditava. Mas Ricardo logo me procurou com outra informação. "Mãe, o banco aprovou o financiamento, mas se a gente conseguir dar uma entrada maior, a prestação fica muito menor. Se a senhora vender sua casa e usar o dinheiro para abater no financiamento, vai ficar muito melhor para todo mundo." A ideia fazia sentido. Minha casa antiga valia cerca de 120 mil reais.
Se eu vendesse e usasse o dinheiro para quitar uma parte do financiamento, as prestações ficariam bem menores, e eu não precisaria mais da casa antiga mesmo, já que ia morar na nova. Vendi minha casa em 3 semanas. Foi doloroso me despedir daquele lugar onde havia vivido tantos anos com o Osvaldo, mas a perspectiva de uma nova vida falou mais alto. Usei os R$120 mil da venda para quitar uma boa parte do financiamento da casa nova. No total, eu havia investido quase R$200 mil naquela casa, praticamente metade do valor dela. E Ricardo continuava me garantindo que meu nome estaria no contrato como coproprietária. Pronto, mãe, agora é nossa. Olhei para as chaves na minha mão e senti uma emoção que não sentia há muito tempo. Finalmente, eu teria minha família por perto. Finalmente, não estaria mais sozinha. Mas se eu soubesse o que estava por vir, teria guardado aqueles R$200 mil e alugado um apartamento pequeno longe dali. Porque algumas vezes a solidão é muito melhor que a companhia errada. A mudança aconteceu em uma manhã de sábado ensolarada. Eu estava animada como não ficava há muito tempo. Acordei cedo, preparei sanduíches e um café bem forte para todo mundo. Havia contratado um caminhão pequeno para transportar minhas coisas e Ricardo alugou outro maior para os móveis da família. Minhas amigas vizinhas vieram se despedir. Dona Carmen estava visivelmente emocionada. Ela me entregou uma muda de rosa que havia separado especialmente para mim. Lourdes, você vai fazer muita falta aqui no bairro, mas fico feliz que você vá morar com a família. Eu também estava emocionada. Deixar aquela casa onde construí tantas memórias com o Osvaldo não era fácil, mas a perspectiva de um novo começo, de ter minha família por perto, superava a nostalgia. Na casa nova, escolhi o quarto que ficava no fundo, com vista para o quintal. Não era o maior, mas tinha uma janela ampla por onde eu poderia observar meu futuro jardim. Passamos o dia todo arrumando as coisas e no final da tarde estávamos todos exaustos, mas satisfeitos. Naquela primeira noite, jantamos pizza no chão da sala, ainda cercados de caixas e móveis fora do lugar. Os meninos estavam empolgados, explorando cada canto da casa nova. Eu me senti verdadeiramente parte de uma família. Durante as primeiras semanas, tudo correu bem. Eu acordava cedo, preparava café para todos, organizava a casa e cuidava das plantas que havia trazido da minha antiga casa. Criei uma rotina gostosa. Pela manhã, depois que todos saíam, eu cuidava do jardim. À tarde, quando os netos chegavam da escola, eu sempre tinha um lanche preparado. O quintal se tornou o meu refúgio. Plantei as mudas que trouxe da casa antiga e comprei outras novas. Aos poucos, fui criando canteiros, organizando as plantas por cores e tamanhos. O pé de manga já estava carregado e eu fazia sucos frescos para toda a família. Era gratificante ver aquele espaço tomando vida. Marcela, minha neta, às vezes me ajudava com o jardim. Ela gostava especialmente das flores mais coloridas. Gabriel era mais reservado, mas sempre elogiava minha comida e pedia para eu fazer seus pratos favoritos. Sentia que estava sendo útil, que minha presença fazia diferença na vida deles. Mas foi durante o 3º mês que comecei a perceber algumas mudanças sutis. Pequenas coisas que, isoladamente, não significavam muito, mas que juntas começaram a formar um padrão desconfortável. A primeira coisa que notei foi na forma como Ricardo e Valéria falavam sobre as decisões da casa. Quando chegaram alguns móveis novos para a sala, eles os posicionaram sem me perguntar nada. Quando questionei se não seria melhor colocar o sofá em outro lugar, Valéria respondeu: "Ah, Lourdes, a gente já pensou sobre isso. Fica melhor assim mesmo." Não era exatamente grosseria, mas havia uma firmeza na resposta que me deixou desconfortável, como se minha opinião não fosse necessária. Outro episódio aconteceu quando quis trocar as cortinas da sala. Eram muito escuras para meu gosto e eu havia encontrado umas muito bonitas em uma promoção. Quando mostrei para Valéria, ela disse que ia conversar com Ricardo antes de decidir qualquer coisa. É que mudança na decoração afeta todo mundo, né? Precisa ser algo que agrade a família toda. Família toda. Eu não estava incluída nessa decisão, aparentemente. As visitas também começaram a me incomodar. Quando amigos de Ricardo e Valéria vinham à casa, eu era apresentada de uma forma que me deixava constrangida. Esta é minha sogra, a mãe do Ricardo. Ela teve que vir morar aqui com a gente.
teve que vir morar com a gente. Como se eu fosse uma agregada que eles haviam acolhido por bondade. Nunca mencionavam que eu havia ajudado a comprar a casa, que aquele também era meu lar. O pior aconteceu durante um churrasco que fizemos para alguns familiares. Meu cunhado Antônio, irmão do Ricardo, elogiou a casa e perguntou como havia sido a negociação. Ricardo contou toda a história, mas de uma forma que me deixou profundamente desconfortável. A gente conseguiu uma entrada muito boa, sabe? Deu para negociar bem com o vendedor. Entrada muito boa. Não mencionou que eu havia dado os 80 mil reais. Não mencionou que, sem minha ajuda, eles não teriam conseguido comprar nada. Quando tentei complementar, dizendo que também havia contribuído para a compra, Ricardo rapidamente mudou de assunto. Ah, sim, mas vamos falar de coisa mais alegre. Quem quer mais carne? Senti um aperto no peito. Era como se minha contribuição fosse algo irrelevante, algo que não merecia ser mencionado. Os meses seguintes trouxeram mais sinais preocupantes. Eu continuava ajudando com as despesas da casa, mas comecei a perceber que isso era visto como uma obrigação, não como uma contribuição. Quando chegava a conta de luz, Valéria dizia: "Lourdes, a conta de luz chegou. Você pode dar sua parte?" Mas o que mais me incomodava era a forma como eu era tratada quando chegavam visitas. Parecia que eu me tornava invisível. Durante uma festa de aniversário da Marcela, eu passei a tarde toda na cozinha, preparando os salgados, organizando as coisas. Quando os convidados chegaram, eu fui apresentada como a avó que ajuda com as coisas da casa. Ajuda com as coisas da casa. Como se eu fosse uma empregada doméstica, não a avó que estava comemorando o aniversário da própria neta. Comecei a me sentir cada vez mais deslocada. Nas reuniões familiares, eu era sempre a última a dar opinião sobre qualquer assunto. Quando discutiam sobre as férias da família, minha preferência não era consultada. Quando decidiam sobre reformas na casa, eu era apenas informada das decisões. O jardim se tornou meu único refúgio. Era o único lugar onde eu me sentia verdadeiramente dona do espaço. Mas até isso começou a ser questionado. Quando quis plantar algumas árvores frutíferas, Ricardo disse que precisava consultar Valéria primeiro. Foi durante uma tarde de domingo que tudo ficou ainda mais claro. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando ouvi uma conversa entre Ricardo e Valéria no quarto deles. Eles estavam discutindo sobre algumas mudanças que queriam fazer na casa. "Acho que podemos transformar aquele quarto dos fundos em um escritório", disse Valéria. "Seria perfeito para você trabalhar em casa." Quarto dos fundos. Meu quarto. Eles estavam falando sobre transformar meu quarto em escritório, como se eu não existisse. "Mas e minha mãe?" perguntou Ricardo. "Ela pode dormir na sala." Naquela noite, deitada na minha cama, eu olhei para o teto e tentei entender o que estava acontecendo. Havia algo errado, mas eu não conseguia colocar o dedo na ferida. Sentia que estava perdendo espaço na minha própria casa. Mas como poderia ser minha casa se eu era tratada como uma convidada? Foi então que resolvi prestar mais atenção nos detalhes. Comecei a observar as conversas, as decisões, a forma como era tratada. Mas ainda havia uma esperança dentro de mim. Talvez eu estivesse sendo paranoica. Talvez as coisas melhorassem com o tempo. Talvez eu só precisasse ser mais paciente. Infelizmente, eu estava prestes a descobrir que a realidade era muito pior do que eu imaginava. A verdade chegou até mim através da minha irmã Conceição, que veio de São Paulo para passar alguns dias conosco. Ela estava aposentada há 2 anos e havia decidido viajar mais, visitar os familiares que não via há muito tempo. Eu fiquei genuinamente feliz com a visita. Conceição sempre foi a mais esperta entre nós duas. E eu sentia que precisava desabafar com alguém sobre os desconfortos que vinha sentindo. Ela chegou numa quinta-feira à tarde, carregando uma mala pequena e um sorriso largo. Nos abraçamos no portão da casa e eu senti aquele alívio que só uma irmã pode proporcionar. Conceição tinha 69 anos, 3 a menos que eu, mas sempre pareceu mais nova. Cabelos bem cuidados, roupas elegantes, postura ereta. Ela havia sido professora durante toda a vida e tinha uma personalidade forte, direta. "Lourdes, que casa linda! Você não me contou que era tão grande assim." Mostrei toda a casa para ela com orgulho. O quarto que preparei para sua estadia, o meu jardim que já estava florido, a cozinha espaçosa onde eu passava boa parte do dia.
Conceição elogiou tudo, mas eu percebi que ela observava os detalhes com atenção. Ela sempre foi assim, analítica. Durante o jantar, Ricardo e Valéria foram educados com ela, mas mantiveram certa distância. Conceição tentou puxar conversa sobre a compra da casa, sobre os planos da família, mas as respostas eram evasivas. Eu notei que eles evitavam entrar em detalhes sobre como haviam conseguido comprar a casa. Nos 2 primeiros dias, eu e Conceição aproveitamos para colocar a conversa em dia. Ela me contou sobre sua vida em São Paulo, sobre os filhos dela que estavam bem encaminhados na vida, sobre os netos que já estavam na faculdade. Eu, por minha vez, falei sobre minha rotina, sobre como estava sendo morar com a família. Mas Conceição é esperta. Ela percebeu que havia algo me incomodando, mesmo eu tentando disfarçar. No 3º dia, enquanto tomávamos café na cozinha pela manhã, ela foi direta ao ponto. Lourdes, você não parece a mesma pessoa de antes. Está tudo bem mesmo? Eu hesitei. Não sabia como explicar aquela sensação de deslocamento, aquela impressão de que não pertencia completamente àquele lugar. Às vezes eu me sinto meio perdida aqui. Perdida como? Não sei explicar direito. É como se eu fosse uma visita que está demorando muito para ir embora. Conceição franziu a testa. Ela tinha aquele jeito de olhar que me fazia sentir que estava sendo analisada. Mas você ajudou a comprar esta casa, não foi? Você me contou que deu a entrada. Sim, dei os R$80 mil e quase todo o valor da casa antiga. Então seu nome está no contrato da casa? A pergunta me pegou desprevenida. Era uma pergunta óbvia, mas que eu nunca havia verificado diretamente. Ricardo havia me garantido que meu nome estaria no contrato, mas eu nunca havia visto os documentos. Deve estar, Ricardo disse que estaria. O olhar de Conceição se tornou ainda mais sério. Lourdes, você nunca viu o contrato? Não, eu confiei no Ricardo. Conceição não disse nada, mas eu vi em seus olhos uma preocupação que me deixou inquieta. Ela mudou de assunto, mas eu percebi que aquela conversa havia plantado uma semente de dúvida em minha mente. Foi no sábado que tudo desmoronou. Conceição havia acordado cedo e estava me ajudando a preparar o café da manhã. Ela elogiou a organização da cozinha, os temperos que eu havia comprado, a forma como eu mantinha tudo sempre limpo e arrumado. Você realmente transformou esta casa em um lar, Lourdes. Eu estava mexendo o açúcar no café quando Ricardo entrou na cozinha. Ele havia acordado mais tarde, como sempre fazia nos fins de semana, e estava com aquele humor matinal que eu conhecia bem, meio irritado, precisando de café para acordar direito. Bom dia, tia Conceição. Dormiu bem? Dormi ótimo, Ricardo. Estava comentando com sua mãe sobre esta casa linda. Vocês fizeram um bom investimento. Ricardo pegou uma xícara de café e se apoiou no balcão da cozinha. Ele deu um sorriso que não chegou aos olhos. Investimento? Qual investimento? Conceição olhou para ele com surpresa. Ora, a casa. Lourdes me contou que vocês compraram juntos. Foi então que Ricardo soltou uma risada. Uma risada que me gelou o sangue. Não era uma risada de alegria. Era uma risada de escárnio, de superioridade. Juntos, a casa é minha e da Valéria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu parei de mexer o açúcar. Conceição parou de falar. Até os ruídos da manhã pareceram cessar. Como assim? Perguntou Conceição com uma voz controlada que eu conhecia bem. Era a voz que ela usava quando estava tentando não explodir. Exatamente o que eu disse. A casa é minha e da Valéria. O nome da minha mãe nem está no contrato. As palavras atingiram meu peito como socos. Senti o mundo girar ao meu redor. Agarrei-me ao balcão da cozinha para não cair. Mas Ricardo, disse Conceição, sua mãe me disse que ela quase metade do valor da casa. Ela nos ajudou sim, mas a casa é nossa. Ela mora aqui porque a gente deixa. Porque a gente deixa. Essas palavras ecoaram na minha mente como um eco doloroso. Eu tinha gastado todas as minhas economias, vendido minha casa, mudado minha vida inteira, e agora descobria que eu morava ali por benevolência. Conceição me olhou com uma expressão de horror e indignação. Ela abriu a boca para dizer algo, mas eu a interrompi. Conceição, você pode me deixar sozinha com o Ricardo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Conceição hesitou, mas obedeceu. Ela saiu da cozinha,
mas eu sabia que ela não havia ido longe. Ricardo, isso é verdade? O que é verdade, mãe? Que meu nome não está no contrato. Ele deu de ombros, como se estivesse falando sobre o tempo. Olha, mãe, a senhora sabe como é. Colocar o nome da senhora no contrato ia complicar as coisas. Ia ter que pagar mais impostos, ia ter mais burocracia. Foi melhor assim. Mas você me garantiu que meu nome estaria no contrato. Eu disse que a gente ia ver, não que ia estar. Mentira. Ele havia me garantido categoricamente que meu nome estaria no contrato. Eu me lembrava perfeitamente da conversa. E se eu quiser sair daqui? Por que a senhora ia querer sair? Aqui a senhora tem tudo. Tem comida, tem casa, tem família. A forma como ele falou me fez entender que eu estava sendo tratada como uma agregada mesmo. Uma pessoa que deveria ser grata por ter um teto sobre a cabeça. Mesmo que fosse um teto que eu mesma havia ajudado a comprar. Naquele momento, eu entendi que havia sido completamente enganada. Meu próprio filho havia usado minha confiança e meu amor para conseguir o que queria. Eu havia sido manipulada da forma mais cruel possível. Você me enganou. Não enganei ninguém, mãe. A senhora nos ajudou e nós estamos dando um lugar para a senhora morar. Todo mundo sai ganhando. Saí da cozinha sem dizer mais nada. Conceição estava me esperando na sala, com uma expressão de fúria contida. Lourdes, você ouviu isso? Ouvi. Você vai deixar passar? Eu não respondi imediatamente. Sentia-me traída, humilhada, enganada. Mas também estava calculando mentalmente tudo o que eu havia investido naquela casa. Durante o resto do dia, fingi que estava tudo normal. Almocei com a família, conversei com meus netos, cuidei das minhas plantas. Mas por dentro eu estava fervendo. Não de raiva, mas de uma profunda decepção. Conceição tentou me convencer a tomar uma atitude imediata. Lourdes, você não pode aceitar isso. Você praticamente comprou esta casa sozinha. Que direitos eu tenho? Meu nome não está no contrato. Você tem como provar que deu o dinheiro? Eu tinha. Tinha o comprovante da venda da minha casa, tinha o comprovante de retirada do banco, tinha testemunhas. Mas será que valia a pena brigar com meu próprio filho? Naquela noite, deitada na minha cama, eu fiz as contas. 200 mil reais. Era praticamente tudo que eu tinha no mundo. Minha casa, minhas economias, minha segurança. Tudo nas mãos de alguém que me via como uma agregada. Eu havia sido ingênua. Havia confiado cegamente em alguém que não merecia minha confiança. Havia colocado minha segurança financeira nas mãos de uma pessoa que me viu como uma oportunidade, não como uma mãe. Mas uma coisa eu sabia. Eu não ia aceitar ser tratada como uma agregada na casa que eu mesma havia ajudado a comprar. Eu não ia aceitar ser humilhada por alguém que deveria me proteger. Era hora de tomar uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Conceição ficou mais 3 dias comigo após a revelação. Ela queria ter certeza de que eu não ia fazer nenhuma besteira. Mas principalmente queria me ajudar a entender a real dimensão do que havia acontecido comigo. Nos primeiros dias após descobrir a verdade, eu me sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Acordava durante a noite, lembrando das palavras do Ricardo, e sentia uma mistura de vergonha e indignação. Minha irmã, no entanto, estava furiosa. Ela não conseguia entender como eu havia sido tão confiante ao ponto de não verificar os documentos. Mas eu explicava que ele era meu filho, que eu jamais imaginaria que ele fosse capaz de uma coisa dessas. Conceição balançava a cabeça e dizia que eu havia sido muito ingênua. Foi numa tarde de terça-feira que fiz uma descoberta que mudou tudo. Eu estava organizando alguns papéis na minha cômoda quando encontrei uma pasta com documentos antigos. Eram comprovantes de transferências bancárias que eu havia feito para Ricardo ao longo dos anos. Não eram apenas os 200 mil reais da casa. Eram dezenas de pequenas ajudas que eu havia dado e que, somadas, chegavam a um valor impressionante. Sentei na cama e comecei a calcular. Ao longo dos últimos 5 anos, eu havia transferido para Ricardo quase 40 mil reais em ajudas diversas. Dinheiro para consertar o carro, para pagar a escola dos meninos, para cobrir contas atrasadas. 40 mil reais que eu nunca havia pedido de volta, porque eram para ajudar meu filho e minha família. Mas a descoberta mais chocante veio quando resolvi verificar minha situação no banco.
Fui até a agência, sozinha, e pedi para conversar com o gerente. Queria entender melhor minha situação financeira atual. Foi então que ele me mostrou algo que me deixou estarrecida. Dona Lourdes, a senhora está com o nome sujo na praça. Como assim? Tem várias consultas ao CPF da senhora e alguns contratos em aberto. A senhora autorizou alguém a usar seus dados? Meu coração disparou. Pedi para ele me mostrar os detalhes. Havia 3 cartões de crédito em meu nome, todos com limites altos e com débitos pendentes. Havia também um financiamento de carro que eu não conhecia e 2 contratos de empréstimo consignado que comprometiam boa parte da minha aposentadoria. Eu não autorizei nada disso. A senhora precisa fazer um boletim de ocorrência. Isso é uso indevido de documentos. Saí do banco com as pernas trêmulas. Não era apenas a casa. Ricardo havia usado meu nome para contrair dívidas que eu nem sabia que existiam. Eu estava financiando a vida dele há anos, e ele me tratava como uma agregada. Naquela noite, confrontei Ricardo sobre os cartões e empréstimos. Ele estava assistindo televisão na sala quando mostrei os papéis que o gerente havia me dado. Ricardo, você pode me explicar isso? Ele olhou os documentos com cara de poucos amigos. Ah, isso! Mãe, eu precisava resolver algumas coisas urgentes. Seu nome é mais limpo que o meu, então foi mais fácil fazer no seu nome. Mas eu não autorizei nada disso. Mãe, a senhora não entende de finanças. Eu cuidei de tudo. São empréstimos que eu estou pagando certinho. Então por que está tudo em atraso? Só 1 ou 2 meses. Não é nada demais. Não é nada demais. Meu nome estava sujo, minha aposentadoria estava comprometida e para ele não era nada demais. E se eu quiser cancelar tudo? Relaxa, eu resolvo isso. Relaxa. Como se fosse fácil relaxar quando descobri que estava sendo usada financeiramente há anos. Durante os dias seguintes, comecei a investigar por conta própria. Fui a algumas lojas do bairro e descobri que meu nome também estava sendo usado para fazer compras a prazo. Televisão, geladeira, fogão, sofá, tudo em meu nome. Tudo para equipar a casa onde eu morava de favor. A cada descoberta, minha indignação crescia. Mas junto com a indignação, crescia também uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Eu não ia aceitar aquilo passivamente. Aos 72 anos, eu não ia permitir que meu próprio filho me tratasse como uma idiota. Conceição, antes de voltar para São Paulo, me deu um conselho que mudou minha perspectiva. Lourdes, você tem 2 opções. Ou você aceita ser tratada como uma boba pelo resto da vida, ou você mostra para esse menino que mexeu com a pessoa errada. Mas ele é meu filho, Conceição. Ele pode ser seu filho, mas você não é obrigada a ser capacho de ninguém, nem de filho. Depois que minha irmã partiu, eu me senti sozinha novamente. Mas era uma solidão diferente. Não era mais a solidão de quem não tem ninguém. Era a solidão de quem precisa tomar uma decisão difícil. Durante as semanas seguintes, mantive uma postura normal em casa. Continuei cuidando das minhas plantas, cozinhando, ajudando com as tarefas domésticas. Mas por dentro, eu estava tramando algo. Comecei a observar melhor a dinâmica financeira da casa. Percebi que eu não era apenas quem havia comprado a casa e quem estava pagando as dívidas em meu nome. Eu também era quem sustentava boa parte das despesas mensais. A conta de luz estava em meu nome. A conta de água também. O plano de internet, o telefone fixo, o gás encanado. Praticamente todas as contas básicas da casa estavam em meu nome. E mais, eu descobri que eles haviam colocado meu nome como avalista em vários contratos. Se eles deixassem de pagar qualquer coisa, eu seria cobrada. Eu era, literalmente, a garantia financeira de toda a operação. Mas se eu era a garantia, eu também tinha o poder de derrubar tudo. Foi quando tive a ideia que mudaria tudo. Se eles queriam me usar como garantia financeira, eu ia mostrar o que acontece quando essa garantia é retirada. Se eles queriam que eu fosse responsável por todas as contas, eu ia mostrar o que acontece quando essa responsabilidade é cancelada. Comecei a fazer um levantamento de tudo que estava em meu nome. Foram quase 3 semanas de investigação. Fui a bancos, lojas, prestadores de serviços. Descobri que meu nome era usado em praticamente tudo que envolvia crédito naquela casa. Eles haviam construído um castelo de cartas e eu era a base que sustentava tudo. Mas eu estava prestes a retirar essa base.
A primeira coisa que fiz foi procurar um apartamento para alugar. Queria algo pequeno, simples, mas digno. Encontrei um apartamento de 2 quartos em um bairro próximo. Não era luxuoso, mas era limpo, bem localizado e cabia no meu orçamento. Comecei a arrumar minhas coisas discretamente. Uma gaveta por vez, uma prateleira por vez. Separei apenas o essencial: minhas roupas, alguns objetos pessoais, as fotos do Osvaldo. O resto eu deixaria para trás. Mas antes de sair, eu ia deixar um presente para eles. Um presente que eles nunca esqueceriam. A execução do meu plano começou numa segunda-feira. Escolhi esse dia porque era quando Ricardo e Valéria tinham a agenda mais corrida. Ele saía cedo para trabalhar e só voltava no final da tarde. Ela levava as crianças para a escola e depois ia para o trabalho dela no escritório de contabilidade. Eu teria o dia todo para fazer o que precisava ser feito. Acordei às 5 da manhã. Preparei meu café, cuidei das plantas pela última vez e comecei a executar minha estratégia. A primeira parada foi o banco. Cheguei lá quando abriram, às 8 horas, e pedi para falar com o gerente. Dona Lourdes, bom dia. Como posso ajudá-la? Quero cancelar todos os cartões de crédito que estão em meu nome. Todos. Todos. E quero retirar meu nome como avalista de todos os contratos que for possível. O gerente me explicou que alguns contratos não poderiam ser cancelados imediatamente, mas que a maioria poderia ser revista. Passei quase 2 horas no banco, assinando papéis, cancelando cartões, retirando meu nome de onde era possível. Depois do banco, fui à empresa de telefonia. Cancelei o plano de internet e o telefone fixo que estavam em meu nome. A atendente tentou me convencer a não cancelar. Mas, Dona Lourdes, a senhora vai ficar sem internet em casa. Não vou ficar sem internet, vou ficar sem casa. Em seguida, fui à companhia de energia elétrica. Cancelei a conta de luz que estava em meu nome. Depois, fui à companhia de água e esgoto. Cancelei também. Gastei o dia inteiro correndo atrás de cancelamentos. Quando terminei, eram quase 4 da tarde. Voltei para casa e comecei a fase final do meu plano. Arrumei minhas últimas coisas, coloquei tudo em 2 malas grandes e chamei um táxi. Antes de sair, deixei um bilhete na mesa da cozinha. Não um bilhete longo, explicativo. Apenas uma mensagem direta. Já que a casa é de vocês, paguem vocês também as contas. Não me procurem. Fechei a porta de casa e fui para o meu apartamento novo. Era pequeno, mas era meu. Paguei 3 meses de aluguel adiantado com o dinheiro que ainda tinha guardado. Não era muito, mas era suficiente para me dar tempo de me organizar. Naquela primeira noite no apartamento, me senti estranha. Não era bem tristeza, não era bem alívio. Era uma sensação de liberdade misturada com incerteza. Mas pela primeira vez em meses, eu dormi em paz. Ricardo me ligou no dia seguinte, por volta das 7 da manhã. Eu estava tomando café quando o telefone tocou. Mãe, que história é essa? Por que a senhora saiu de casa? Você mesmo disse que eu morava aí porque vocês deixavam. Agora vocês não deixam mais. Desliguei o telefone e o mantive no silencioso pelo resto do dia. Sabia que ele ia tentar me ligar muitas vezes, mas eu não queria conversar. Não ainda. Durante os dias seguintes, organizei minha nova vida. Comprei alguns móveis básicos, organizei minha pequena cozinha, arrumei meu quarto. Encontrei um cantinho na varanda onde poderia colocar algumas plantas. Não era o jardim grande que eu tinha antes, mas era meu. No final da primeira semana, Valéria apareceu na minha porta. Ela estava com cara de poucos amigos, mas tentou manter a educação. Valéria ficou mais 15 minutos na minha porta, tentando me convencer a voltar. Prometeu que eles iam me respeitar mais, que iam me consultar sobre as decisões da casa. Mas era tarde demais. Eu já havia tomado minha decisão. No final da segunda semana, Ricardo apareceu com os 2 filhos. Ele achou que usar as crianças ia me convencer a voltar. Vó, por que a senhora não mora mais com a gente? Perguntou Marcela. Porque às vezes os adultos precisam fazer escolhas difíceis, meu amor. Aquilo me doeu. Eu realmente sentia falta dos meus netos. Mas não podia voltar a ser tratada como uma agregada na casa que eu mesma havia ajudado a comprar. Ricardo tentou uma abordagem diferente. Mãe, vamos fazer assim. A senhora volta para casa e colocamos seu nome no contrato. Fica tudo certinho. Não quero mais. Ricardo tentou argumentar, mas eu não dei ouvidos.
Fechei a porta e deixei claro que não ia mudar de ideia. Durante o terceiro mês, as ligações diminuíram. Eu sabia que eles estavam tentando se reorganizar financeiramente sem mim. Sabia que não ia ser fácil, porque eu realmente sustentava boa parte das operações daquela casa. Foi minha vizinha antiga, Dona Carmen, que me contou o que estava acontecendo. Ela apareceu um dia no meu apartamento, curiosa para saber como eu estava. Carmen me contou que a casa estava sempre com as luzes apagadas à noite, que ela havia visto o carro do Ricardo sendo rebocado, que havia homens cobrando dívidas na porta. Eles estão passando por dificuldades, Lourdes. Não são mais problemas meus. Você não tem pena? Tenho pena de mim mesma, que demorei tanto para perceber que estava sendo usada. Carmen entendeu. Ela sabia que eu não era má, apenas estava protegendo minha dignidade. No quarto mês, recebi uma ligação de um número que não conhecia. Era um oficial de justiça, me procurando para entregar uma citação. Dona Lourdes, o senhor Ricardo entrou com uma ação contra a senhora. Que tipo de ação? Abandono de incapaz. Ele está alegando que a senhora tinha obrigação de sustentá-lo. E mesmo, meu filho estava tentando me processar por não sustentar mais a irresponsabilidade dele. Pode entregar a citação. Vou responder. Procurei um advogado e expliquei a situação. Ele me disse que a ação de Ricardo não tinha fundamento, que filho adulto não pode processar mãe por não receber ajuda financeira. Dona Lourdes, a senhora quer entrar com uma ação contra ele? Não. Quero que ele desista da ação dele. E se ele não desistir? Aí eu conto para o juiz sobre os R$200 mil que usei para comprar a casa onde meu nome não está. O advogado sorriu. Acho que ele vai desistir. E desistiu. 2 semanas depois, recebi uma ligação dele dizendo que havia retirado a ação. 6 meses haviam se passado desde que saí daquela casa. Minha vida no apartamento pequeno havia se tornado uma rotina tranquila e reconfortante. Acordava cedo, fazia meu café, cuidava das minhas plantas na varanda e assistia às minhas novelas. Era uma vida simples, mas era genuinamente minha. Eu havia criado um cantinho especial na varanda onde cultivava algumas das mudas que consegui salvar do jardim anterior. Não era o jardim grande que eu tinha antes, mas cada folha que brotava ali me trazia uma satisfação que eu não sentia há muito tempo. Era o prazer de cuidar de algo que era verdadeiramente meu, sem precisar pedir permissão ou explicação para ninguém. Minha aposentadoria, que antes era comprometida com empréstimos e financiamentos que eu nem sabia que existiam, agora rendia para uma vida digna. Descobri que, sem sustentar os caprichos financeiros de Ricardo, eu conseguia viver bem, pagar minhas contas em dia e ainda guardar um pouco para emergências. Fiz amizade com algumas vizinhas do prédio. Dona Esther, que morava no apartamento ao lado, era uma senhora viúva como eu, e nos tornamos companheiras de café da tarde. Ela me contou que também havia passado por problemas familiares relacionados a dinheiro, então entendia perfeitamente minha situação. Lourdes, às vezes a família da gente causa mais problema que estranho na rua. É verdade, Esther. Eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível. Essas conversas me ajudaram a confirmar que havia tomado a decisão certa. Ver outras pessoas que haviam passado por situações similares me fazia entender que eu não estava sozinha nessa experiência. Durante esse período, mantive contato esporádico com meus netos através de mensagens. Eles pareciam estar bem, mas eu percebia que a situação financeira da família havia se complicado bastante. Marcela me contou que haviam se mudado para um apartamento menor, e Gabriel mencionou que o pai estava trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar as contas. Essas informações não me traziam alegria, mas também não me causavam pena. Eram as consequências naturais das escolhas que Ricardo havia feito. Ele tinha optado por me usar financeiramente em vez de me tratar como família, e agora estava colhendo os frutos dessa decisão. Um dia, Dona Carmen apareceu no meu apartamento com notícias que eu já esperava, mas que ainda assim me causaram um impacto emocional. Lourdes, você soube? Soube o quê? A casa onde vocês moravam foi retomada pelo banco. Eu sabia que isso ia acontecer. Era matematicamente impossível eles manterem uma casa daquele tamanho sem minha contribuição financeira, especialmente considerando que Ricardo nunca teve estabilidade no trabalho. Quando foi isso? Semana passada. Para onde eles foram?
Acho que foram morar com a mãe da Valéria. A informação me trouxe sentimentos contraditórios. Por um lado, havia uma satisfação silenciosa em saber que minhas previsões haviam se confirmado. Por outro, havia uma pontada de tristeza ao pensar nos meus netos passando por essa situação. Mas a tristeza durou pouco. Rapidamente, me lembrei de como havia sido tratada naquela casa, de como minha contribuição havia sido minimizada, de como eu havia sido apresentada como uma agregada benevolente. Ricardo havia feito suas escolhas, e eu havia feito as minhas. O que mais me impressionava era como eu me sentia mentalmente clara nesse período. Durante os anos que morei com eles, eu vivia constantemente preocupada, sempre tentando agradar, sempre tentando ser útil. Agora, eu dormia tranquila, acordava descansada e tinha energia para cuidar de mim mesma. Comecei a frequentar um grupo de atividades para a terceira idade no centro comunitário do bairro. Lá, conheci outras mulheres da minha idade que haviam passado por experiências similares. Descobri que histórias de filhos que se aproveitam financeiramente dos pais eram mais comuns do que eu imaginava. Uma das mulheres do grupo, Dona Miriam, me contou que havia emprestado dinheiro para o filho comprar um carro e nunca mais havia visto um centavo de volta. Outra, Dona Rosa, havia dado a entrada de uma casa para a filha e depois foi expulsa quando a filha se casou novamente. A gente cria os filhos achando que eles vão cuidar da gente na velhice, disse Dona Miriam durante uma das nossas reuniões. Mas às vezes eles só querem usar a gente como um banco. Essas conversas me ajudaram a entender que eu não havia sido uma mãe ruim, nem uma pessoa ingênua demais. Eu havia sido uma mãe amorosa que confiou no filho, e ele havia abusado dessa confiança. A culpa não era minha. Durante esse período, Ricardo tentou contato algumas vezes. Sempre com desculpas, sempre com justificativas, sempre com promessas de que as coisas iam melhorar. Mas eu havia aprendido a identificar o padrão. Ele só me procurava quando estava com problemas financeiros. A última vez que conversamos por telefone, ele me disse que havia conseguido um emprego melhor e que queria me pagar de volta tudo que eu havia investido na casa. O aspecto mais libertador da minha nova vida era não ter que prestar contas para ninguém. Se eu quisesse comprar uma planta nova, eu comprava. Se quisesse mudar os móveis de lugar, eu mudava. Se quisesse assistir televisão até tarde, eu assistia. Eram pequenas liberdades que eu havia esquecido que existiam. Comecei a fazer pequenas viagens de um dia para cidades vizinhas. Coisa que eu nunca havia feito sozinha, mas que descobri ser muito prazerosa. Visitei museus, feiras de artesanato, parques. Redescobri o prazer de fazer coisas apenas porque eu queria, não porque alguém esperava que eu fizesse. Uma das descobertas mais importantes desse período foi que eu não precisava ser útil para ser valorizada. Durante décadas, eu havia baseado minha autoestima na minha capacidade de ajudar os outros, de ser necessária. Agora, eu estava aprendendo que meu valor não dependia do que eu fazia pelos outros, mas simplesmente do fato de eu existir. Essa descoberta mudou minha perspectiva sobre relacionamentos familiares. Eu comecei a entender que amor verdadeiro não cobra, não manipula, não se aproveita. Amor verdadeiro respeita, valoriza, protege. E o que eu havia recebido do Ricardo não era amor, era exploração disfarçada de necessidade familiar. 2 anos haviam se passado desde que tomei a decisão de mudar minha vida. Nesse período, eu havia experimentado uma transformação pessoal que jamais imaginei ser possível. Não era apenas uma mudança de endereço. Era uma mudança completa de perspectiva sobre mim mesma e sobre o que eu merecia da vida. Minha rotina no apartamento havia se tornado algo precioso. Eu acordava quando meu corpo pedia, não quando alguém esperava que eu preparasse café da manhã. Cuidava das minhas plantas com a paciência de quem tem tempo para observar cada folha nova que brotava. Lia livros que havia comprado e nunca conseguira terminar porque sempre havia alguma tarefa doméstica me esperando. O grupo de atividades para a terceira idade havia se tornado parte importante da minha vida. Não apenas pelas amizades que formei, mas porque me ajudou a entender que existem diferentes formas de envelhecer. Eu podia escolher ser a senhora amargurada que foi abandonada pela família, ou podia escolher ser a mulher que descobriu sua força e independência na maturidade. Escolhi a segunda opção. Comecei a fazer trabalhos voluntários em uma creche do bairro.
2 vezes por semana, eu ia lá contar histórias para as crianças pequenas. Era gratificante ver seus olhinhos brilhando quando eu abria o livro e começava a narrar. Elas me chamavam de Vovó Lourdes e sempre corriam para me abraçar quando eu chegava. Esse trabalho me trouxe uma satisfação que eu não sentia há muito tempo. Era o prazer de ser genuinamente útil, de contribuir para algo maior que eu mesma, sem que ninguém me cobrasse ou me fizesse sentir que eu estava sendo explorada. Durante esse período, Ricardo tentou contato algumas vezes, mas as tentativas foram se espaçando. Ele havia entendido que eu não mudaria de ideia, que eu não voltaria a ser a fonte de financiamento da família. Nas últimas conversas que tivemos, ele parecia mais resignado, menos insistente. Meus netos, agora mais velhos, começaram a me visitar com mais frequência. Marcela vinha ao meu apartamento quase todo sábado. Ela me ajudava com as plantas e eu ensinava algumas receitas que ela queria aprender. Era um relacionamento muito mais saudável do que o que tínhamos antes. Comecei a fazer um curso de pintura em tela. Era algo que sempre tive vontade de fazer, mas nunca havia tido tempo. Descobri que tinha um talento natural para paisagens, e minhas primeiras obras ficaram expostas na parede do meu apartamento. E era isso. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo algo apenas porque me dava prazer, não porque alguém esperava algo de mim ou porque eu poderia ganhar dinheiro com isso. Durante o 3º ano da minha nova vida, recebi uma notícia que me fez refletir profundamente sobre as escolhas que todos nós fazemos. Dona Carmen me contou que Ricardo havia conseguido um emprego melhor e que a família havia se mudado para uma casa alugada em um bairro mais distante. Ele perguntou se eu sabia como você estava, ela me disse. E você disse o quê? Disse que você estava vivendo sua melhor vida. E era verdade. Eu estava vivendo minha melhor vida. Não a vida mais confortável financeiramente, não a vida mais agitada socialmente, mas a vida mais autêntica que eu já havia vivido. Fiz uma reflexão importante nesse período. Eu havia passado décadas da minha vida tentando ser amada através da minha utilidade. Cozinhava, limpava, ajudava financeiramente, cuidava de todos, sempre esperando que isso me garantisse um lugar especial no coração das pessoas. Mas amor verdadeiro não funciona assim. Amor verdadeiro não é uma transação. Não é um pagamento por serviços prestados. Amor verdadeiro é incondicional, é respeitoso, é recíproco. O que eu havia recebido do Ricardo não era amor, era conveniência disfarçada de necessidade familiar. Hoje, quando olho para minha vida, sinto gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de mudar aos 72 anos. Gratidão por ter descoberto que eu era mais forte do que imaginava. Gratidão por ter aprendido que meu valor não dependia do que eu fazia pelos outros. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.